Voltamos, pessoal. Vamos lá. Ó, vamos falar um pouquinho agora sobre misturas, né? Vocês se lembram que na aula passada nós conversamos sobre substâncias puras, né? Aí eu falei, ó, substâncias puras de um lado, misturas do outro. Guarda misturas do bolso, que depois a gente estudava, né? Então chegou a hora de nós conversarmos um pouquinho sobre misturas. Tudo bem? Bom, tá aqui, ó. Lembra dele? Né? Fazer propaganda para Ibirá aqui. A água mineral é um exemplo de uma mistura. Sabe por quê? De novo, porque aqui, ó, na composição química da água mineral, eu tenho muitos sais misturados nessa água. Tudo bem? Um em maior concentração, outro em menor concentração. Mas eu tenho vários sais misturados nessa água, então trata-se de uma mistura. A água mineral, a água potável que nós tomamos, tá? Ela é uma mistura, tudo bem? Sempre que nós falamos em água pura, nós estamos falando, na verdade, de água destilada, água deionizada, tá? Que são os processos que nós podemos usar para purificar a água, aí sim deixá-la totalmente zerada de sais, né? Mas para efeito, como eu diria, para efeito de consumo pessoal, essa água é inadequada para a gente, tá? A água pura, tá? Para a vida humana, o essencial é que a água contenha, assim, sais minerais dissolvidos, tá? Para exercer ali um equilíbrio adequado de sais minerais no nosso intestino, no nosso estômago, para que o sistema digestivo ocorra com naturalidade. Tudo bem? Beleza. Dito isso, vamos estudar então as nossas misturas. Vamos falar um pouquinho sobre misturas. Primeira coisa que eu quero que vocês saibam. A hora que eu falo mistura, normalmente é comum vir na cabeça uma mistura líquida. Água e sal, água e óleo, né? Normalmente vem isso na cabeça, tá bom? Só que as misturas, elas podem possuir os três estados físicos da matéria. Ah, eu posso ter uma mistura líquida? Sim. Eu posso ter uma mistura sólida? Claro, posso sim. Dá um exemplo. Ó, ligas metálicas é um exemplo de uma mistura sólida. Por exemplo, o ouro 18 quilates. O ouro 18 quilates, ele é uma mistura que contém ali juntinho ouro, cobre e prata. Tá? É uma liga metálica onde eu tenho uma boa parte, a maior parte de ouro e um pouquinho ali de cobre e de prata. É inclusive por isso, por causa da presença desses dois metais, que eu consigo ali variar entre meu ouro ser o ouro rosé, o ouro branco ou o ouro amarelo, tá bom? Então o ouro é uma liga metálica, é uma mistura sólida. O ouro 18 quilates, tá bom? Porque o ouro 24 quilates, aí eu tô falando sim de ouro puro, 100% ouro, tá bom? Mas o ouro 24 quilates ele tem uma desvantagem, ele é um pouco mais quebradiço que o ouro 18 quilates, tá? Outro exemplo de uma liga sólida é o aço. O aço é uma liga, no caso aí é uma liga entre ferro e carbono, né? Por isso que às vezes é até comum falar aço-carbono. É uma liga onde eu tenho ferro e carbono, então portanto trata-se de novo de uma mistura sólida, tá? Outro exemplo é o granito. A gente vai voltar a falar sobre ele daqui a pouquinho, tá? O granito é uma mistura sólida. E o bacana do granito é que eu consigo ali até observar os três componentes que formam o granito, né? O granito é formado por quartzo, feldspato e mica, né? São três minerais que formam o granito. Então, ele é uma mistura sólida, heterogênea. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre esses dois nomes, tá? É uma mistura sólida heterogênea que possui três fases, tá? Bacana. Então, eu posso também ter misturas sólidas. E eu posso também ter misturas gasosas. Ora, o exemplo mais claro de uma mistura gasosa, que ninguém vive sem, é o ar atmosférico.
né? O ar atmosférico nós já falamos, né? O que tem presente no ar atmosférico? Eu tenho lá presente nitrogênio, oxigênio, gases nobres, CO2, né? Por aí vai. Então eu tenho vários gases presentes lá no ar atmosférico, tão importante para a nossa respiração. Tudo bem? Bacana! Então vamos lá, pessoal. Essas misturas se classificam em duas, tá bom? Se subdividem em duas. Se eu tenho uma mistura, ou ela é homogênea, ou ela é heterogênea. Tudo bem? Olha aqui, misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Muito bem. Pessoal, o que é uma, o que é outra? Como eu diferencio uma da outra? É tranquilo. Vamos lá, vamos dar os exemplos. Pessoal, eu coloquei até um lembretezinho aqui para vocês. Ó. Mistura homogênea, uma fase. Misturas heterogêneas, duas ou mais fases, tá bom? Olha lá. Gente, mistura homogênea. Aqui eu tenho um exemplo de uma mistura homogênea, tá bom? Um exemplo de uma mistura homogênea. Pessoal, vocês estão vendo mais de uma fase aqui? Vocês estão vendo algo além de água? Mas eu garanto para vocês que essa água não é pura. Isso aqui é água de torneira, né? Peguei lá da torneira. Então nós já vimos que a água de torneira é água torneiral, né? Com o perdão aí dos professores de português. A água de torneira, ela tem, sim, muitos sais dissolvidos nela. Porém, eu não consigo enxergar nada. Não consigo enxergar nenhuma fase. Aliás, eu só consigo enxergar a fase água aqui dentro. Então, trata-se de uma mistura homogênea. Tá bom? Olha só. Vamos ver se eu consigo... Bom, assim fica mais fácil. Olha aqui na colherzinha. Olha lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho sal de cozinha. Esse cara aqui, ó. NaCl. Tá bom? Acreditem se quiser. O NaCl que nós consumimos em casa, ele não é uma substância pura. Ele é uma mistura. Por quê? Não é só NaCl. Você não falou para mim, na aula passada, inclusive, que o NaCl é uma substância pura composta apenas de sódio, apenas de cloro? Composta de sódio e cloro? Sim, eu falei. Porém, o sal que nós consumimos, o nosso sal residencial, sal de cozinha mesmo, esse cara aqui, pode olhar lá na embalagem. Vai estar escrito sal refinado iodado. Tá? Todo sal de cozinha consumido no nosso país, posso falar porque eu tenho certeza do Brasil, eu não conheço as outras legislações, tá? Mas no Brasil, todo sal de cozinha consumido, não importa se ele é sal grosso, se ele é sal refinado, se ele é sal marinho, se ele é sal do Himalaia, não interessa. Todo sal consumido no Brasil, obrigatoriamente, deve ser iodado. Tá bom? Deve conter iodo. Tudo bem? Então, pessoal, para que isso? Para que isso? Isso foi uma resolução definida pelo país para que as pessoas, todo mundo consome sal, tá? Todo mundo consome sal, uns mais, outros menos, mas sal é um alimento presente na casa de todos os brasileiros, tá? E há algum tempo atrás, as pessoas sofriam de uma doença chamada de bócio, tá? Que é uma papada bem grande, tá? Formava uma bola aqui. E essa doença, bócio, ela era causada
por carência de iodo no organismo, tudo bem? Então, decidiu-se que, como todo brasileiro consome sal, então vamos adicionar no sal iodo, tudo bem? Então, todo sal NaCl consumido no Brasil, ele contém iodo. Então, NaCl mais iodo, o que é? E aí? É uma mistura, não é? Vocês concordam comigo que isso aqui é uma mistura sólida? O sal de cozinha é uma mistura sólida do quê? De sal mais iodo. Tudo bem? Pessoal, deem uma olhada. A hora que eu pego o sal de cozinha e adiciono ele na minha água, no meu copo d'água, inicialmente, ó, vamos lá, foca aí, câmera. Inicialmente, olha lá, vocês podem ver que os cristais de sal ficam aqui depositados no fundo do copo. Então aqui eu deixo de ter uma mistura homogênea, como era só a água antes, e passo a ter uma mistura heterogênea. De quantas fases? Uma, fase aquosa, duas, fase sólida do sal. Vamos misturar esse sal. Pessoal, ao agitar, o que eu estou fazendo? Eu estou favorecendo o contato da fase sólida, que é o sal, com a fase aquosa, que é a água, tá? Eu estou gerando aqui um processo chamado de solvatação, tudo bem? Quando eu pego o sal e dissolvo na água, eu tenho um processo chamado de solvatação. Eu dissolvo o sal, tá? As moléculas de água capturam, né, os íons de sal que estão aqui dissolvidos. E olha só, novamente, eu tenho uma solução homogênea, uma mistura homogênea. Quantas fases eu tenho aqui? Uma fase. Por quê? Porque todo o sal que eu joguei na água, ele foi dissolvido, ele foi solvatado. Eu não tenho mais aquelas duas fases, eu tenho uma fase só. Tudo bem? Aqui eu tenho outro exemplo de uma solução o quê? Homogênea ou heterogênea? Ou melhor, uma mistura. Não solução, uma mistura. Homogênea ou heterogênea? Hein? Com certeza heterogênea, né? Com certeza heterogênea. De quantas fases, pessoal? Uma, duas. Eu tenho a fase água, né? A fase aquosa. E eu tenho a segunda fase aqui mais para cima, que é a fase óleo, né? Que é a fase oleosa, porque aqui eu tenho uma mistura de água mais óleo. Pessoal, tivemos que fazer um corte aí na edição do vídeo porque o celular caiu do tripé. Vamos voltando exatamente de onde nós tínhamos parado, tá? Que coisa meio rústica, é o que tem também. Vamos lá. Ó, aqui eu tenho então, portanto, uma mistura heterogênea de água e de óleo. Pessoal, vocês reparam que eu falei várias vezes a palavra solução? Estou pensando lá mais para a matéria do primeiro ano, né, onde nós falamos bastante de solução. Nós vamos falar um pouquinho também no nono ano, mas solução, em regra, é sempre uma mistura homogênea, tá bom? Solução é uma mistura homogênea. Você olha para ela aqui, ó. Por exemplo, se eu tivesse uma solução de ácido sulfúrico, tá? Uma solução de ácido sulfúrico, água mais ácido sulfúrico, seria uma mistura homogênea. Então eu falava, uma solução de ácido sulfúrico
2 mols por litro, por exemplo. Não se preocupe com a nomenclatura agora, tá? Mas eu iria observar, ia ser parecido com essa, uma mistura homogênea, tá bom? Então, em regra, quando eu falo solução, eu estou falando de misturas homogêneas, tá bom? Então, aqui, eu não tenho uma mistura homogênea, muito pelo contrário, eu tenho uma mistura heterogênea de água mais óleo, tudo bem? Pessoal, o que é importante aqui? Saber o número de fases? Quantas fases eu tenho? Eu tenho aqui 2 fases. Fase água, fase óleo. Aqui eu posso misturar à vontade. Posso pegar minha colherzinha aqui, mexer. Não vai dar. A água não se mistura com o óleo. Pessoal, água mais óleo são immiscíveis. São líquidos que não se misturam, tá bom? Nós vamos entender o porquê apenas lá no primeiro colegial, quando nós estudamos a questão de polaridade, tá? O óleo, ele é apolar. A água, ela é polar. Vamos pensar assim, um é incompatível com o outro. Um não se mistura bem com o outro, tá? A mesma coisa de água e gasolina, por exemplo. Agora já sendo o óleo apolar e a gasolina apolar, com certeza o óleo se dissolveria na gasolina, tá bom? Só uma curiosidade aí para vocês. Então aqui, ó, eu tenho uma solução heterogênea, eu tenho uma mistura heterogênea. Quantas fases? 2 fases. Agora, vamos pegar o nosso sal de cozinha. Vamos jogar aqui. 1, 2, 3 colheres. Reparem que o sal de cozinha, né, o NaCl, por ser mais denso, ó, foi para baixo. A água, que tem uma densidade intermediária, veio aqui na intérfase, né, no meio, tá bom? Vou ajeitar aqui de novo a câmera que o celular vai cair de novo. Aqui. E o óleo, por ser o menos denso de todos, que está com a menor densidade de todos, que possui a menor densidade, fica em cima, tá bom? Então, por isso que eu tenho aqui essa diferença tão grande de densidade. Eu tenho o mais denso embaixo, densidade intermediária no meio, que é a água no caso, e o menos denso em cima. Tudo bem? Quantas fases aqui? 1, 2, 3 fases. Tudo bem? Pessoal, dificuldade aqui não há muita, tá? É um assunto relativamente tranquilo. Agora, o que eu pediria para vocês tomarem atenção? Com o contar fases e contar número de componentes. Por exemplo, quer ver? Quantas fases eu tenho? Aqui, de novo. 3, né? 1, 2, 3. Quantos componentes? Se a gente imaginar que essa água aqui é pura. Componente óleo, componente água, componente sal. E se eu quiser levar em consideração que aqui, além do sal, eu tenho o iodo, conforme eu falei para vocês. Então, 4 componentes. Óleo, água, cloreto de sódio e iodo. Entenderam? Entenderam o que eu quis dizer sobre número de componentes? Vamos lá, pessoal. Ó, meu tripé não quer colaborar comigo hoje, ele fica jogando meu celular pro chão toda hora. Mas pensem aqui comigo. Qual que seria a maneira que eu imagino assim mais difícil de vocês serem cobrados aqui com referente a este assunto? Olha lá. Que eu desenhei aqui, ó, um copo, né? Dá para vocês verem que isso aqui é um copo, né? Um copo com um líquido dentro, tudo bem? Então aqui eu tenho no meu copo, pode ser um copo, tá? Pode ser um becker, tanto faz. Eu tenho água, tá bom? Eu tenho água nesse meu recipiente. Além de água, eu adicionei aqui uma pedrinha de granito. Eu adicionei uma pedrinha de granito.
um pequeno pedaço de granito. E aqui em cima, boiando, ó, eu tenho um cubo de gelo. Tudo bem? Eu tenho um cubo de gelo. Olha só, quantas fases eu tenho aqui? Quantas fases eu tenho aqui? Ah, simples. Uma fase sólida, uma fase da água sólida, uma fase da água líquida e a fase do granito, né? Então, 3 fases. 3 fases. Errado, tá bom? Errado. Quantas fases eu vou ter? Eu, de fato, vou ter a fase da água sólida. Eu, de fase, vou ter a fase da água líquida. Então, só aqui são 2 fases. E o granito, quantas fases que eu falei? Quantas substâncias que possuem o granito que eu falei para vocês? Lá no comecinho da aula. 3, né? Quartzo, feldspato e mica. Então, o granito é uma mistura sólida heterogênea. Heterogênea. Então, só o granito tem 3 fases. Então, 3 fases. Total de fases aqui, portanto, 5 fases. A fase da água líquida é 1. A fase da água sólida é a segunda fase. E só o granito tem 3 fases. Tudo bem? Número de fases, portanto, 5. E número de componentes? E o número de componentes? Vamos lá. Água líquida e água sólida, né? Nós sabemos que é uma fase só, correto? Tranquilo? Eu estou falando apenas do componente fase não. Eu estou falando apenas do componente água, né? Então, água no seu estado líquido mais água no seu estado sólido. Portanto, um componente aqui, tá? Reparem só como um componente pode ter 2 fases. Fase líquida e fase sólida. E o granito, quantos componentes eu tenho? Eu tenho quartzo. Eu tenho a mica. E eu tenho o feldspato. Então, 3. Total, 4 componentes. Então aqui, ó, nesse sistema eu tenho uma mistura heterogênea com 5 fases, 2 fases da água e 3 fases só no granito. E número de componentes? Água mais os 3 componentes do granito. Total, 4 componentes. Tudo bem? Eu imagino que seria o mais complicado para vocês. Ó, outra coisa que eu não quero que vocês esqueçam. Vamos lá. Opa. Pessoal, o sangue e o leite. Gente, o sangue e o leite. Que eles são misturas, não há dúvida, né? Eu tenho várias substâncias compondo eles, né? O sangue ele é composto de muitas células, do plasma sanguíneo, de água, né? O leite também, o leite tem água, o leite tem gordura, tem proteínas, tá bom? Então, veja bem, são substâncias, é uma mistura heterogênea ou homogênea? Ó, são misturas, porque visualmente isso confunde um pouco, tudo bem? Visualmente parece que é homogêneo. Eu bato o olho ali, ó, só vejo uma fase e tal. Tá meio estranho isso aí. Mas a verdade é que ambos são misturas heterogêneas. Ok? O sangue, se eu fizer um processo de centrifugação nele, eu rapidamente separo a fase sólida da fase aquosa, tá? Rapidamente. O leite, por exemplo, se eu adicionar, espremer um limão em um copo de leite, eu rapidamente vou fazer o que com o leite? Eu vou talhar ele, não vou? Então, rapidamente ele vai separar a fase aquosa da fase gordurosa, da fase proteica. Tudo bem? Então, essas duas substâncias são misturas heterogêneas, muito embora
a um primeiro olhar, eu posso imaginar que são substâncias homogêneas, tá? Mas não se esqueçam, sangue e leite são misturas heterogêneas. Tudo bem? Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, curtido as aulas, tá? Eu estou à disposição de vocês. Qualquer dúvida, vocês sabem como me encontrar. As dúvidas vocês podem encaminhar para mim. Deixem aí nos comentários se vocês tiverem alguma outra ideia de aula, alguma outra dúvida também. Pode deixar aí no comentário no YouTube mesmo, não tem problema, eu respondo, tá? É isso aí. Inscrevam-se aqui no canal, tá? Porque aí vocês vão ser avisados. Ativa o sininho aí, que aí vocês vão ser avisados todas as vezes que eu publicar vídeo novo aqui, tá bom? No demais é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Valeu!